Se a gente parar para pensar, toda a narrativa da Bíblia, do começo ao fim, gira em torno de uma grande questão. É a chave para a gente entender como funciona o relacionamento entre Deus e a humanidade. E a pergunta é bem direta. Como é que Deus se relaciona com a gente? Será que é uma coisa aleatória, que depende de sentimentos, de humor? Ou será que existe uma estrutura, um princípio que organiza tudo isso? Então, a resposta que a Bíblia dá é, olha só que interessante, bem contratual. O relacionamento é todo definido por uma série de acordos formais. E esses acordos são chamados de alianças. É por meio delas que Deus vai estabelecendo as promessas e as condições dessa relação com as pessoas. Tá, mas o que exatamente é uma aliança nesse contexto? Porque veja bem, não é um acordo qualquer, desses que a gente faz no dia a dia. Para entender o resto da história, a gente precisa primeiro deixar esse termo bem claro. Uma aliança, na essência, é um acordo. Mas olha só as palavras-chave aqui: imutável e divinamente imposto. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que ela é firmada, ela não muda. E o ponto crucial: os termos não são negociados. É Deus quem estabelece tudo. E aqui tem um detalhe da linguagem original que é simplesmente fascinante. Os autores bíblicos poderiam ter usado a palavra grega comum para um contrato entre duas partes iguais, que seria sinteke. Mas eles não usaram. Eles escolheram diatheke, uma palavra que também significa testamento. E para pensar, alguém negocia os termos de um testamento? Claro que não. A pessoa só aceita ou rejeita. Isso reforça demais a ideia de que é Deus quem dita as condições e a humanidade responde. E sabe o que é incrível? No coração de cada uma dessas alianças, de Gênesis até Apocalipse, a gente encontra essa mesma promessa se repetindo. Esse é o objetivo final, a essência do relacionamento que Deus está buscando. Uma conexão de verdade, profunda. Então, vamos ver como a primeira dessas alianças funcionou na prática, lá no comecinho de tudo, na criação. Ela é conhecida como a Aliança das Obras. Os termos eram super claros. De um lado, Deus. Do outro, Adão, que ali representava toda a humanidade. A condição para que tudo desse certo era uma só: obediência perfeita. Simples assim. A promessa era a vida eterna. Mas a consequência pela quebra do acordo era igualmente clara: a morte. E o teste não podia ser mais direto, né? Era um único mandamento específico. A proibição de comer daquela árvore era o ponto central, o teste da obediência. E as consequências foram ditas abertamente, sem deixar nenhuma margem para dúvida. E como a gente sabe, Adão falhou. Só que essa falha não foi um simples erro, um deslize. Foi a quebra de uma aliança formal. E é isso que cria a grande tensão que move toda a história da Bíblia. Um relacionamento que foi quebrado. A pergunta que fica no ar é: e agora? Como é que se conserta isso? Mas a quebra da primeira aliança não pegou Deus de surpresa, não. Já existia um plano de resgate, um plano eterno, formulado antes mesmo da criação do mundo para lidar exatamente com essa situação. Esse plano é o que chamam de Aliança da Redenção. É um acordo dentro da própria Trindade. Cada pessoa tem um papel específico. O pai é quem planeja e envia. O filho concorda em se tornar humano para obedecer exatamente onde Adão falhou. E o Espírito Santo tem o papel de aplicar essa salvação às pessoas. É uma ação perfeitamente orquestrada para resolver o problemão da aliança quebrada. Ok, então como é que esse plano eterno de resgate aparece na história da humanidade? Através de uma nova aliança, a Aliança da Graça, que começa a se desenrolar logo depois da queda, a partir de Gênesis 3. E a mudança aqui é, uma virada de chave gigantesca. A base do relacionamento deixa de ser as nossas obras perfeitas e passa a ser a graça de Deus, algo que a gente não merece. O requisito não é mais a nossa obediência, mas a fé na obediência de Cristo. E a vida eterna deixa de ser algo a ser conquistado por mérito e se torna um presente recebido pela fé. Os termos dessa nova aliança também são bem definidos. A porta de entrada é a fé, e a prova de que alguém realmente faz parte dela é uma vida de obediência que brota dessa fé. A promessa final continua a mesma: vida eterna. E os sinais visíveis, como o batismo e a ceia, servem como marcas desse novo acordo. Isso nos leva a uma confusão bem comum, que é sobre a velha e a nova aliança. É muito importante entender que elas não são duas alianças de graça diferentes. É melhor pensar nelas como duas fases, duas administrações da mesma e única aliança da graça. Aqui está o pulo do gato. Quando a Bíblia fala em velha aliança versus nova aliança, ela não está falando de todo o Antigo Testamento contra o Novo.
A velha aliança se refere especificamente àquele sistema de leis e sacrifícios que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Não inclui as promessas feitas antes, a Abraão, por exemplo. A aliança mosaica foi fundamental. Ela foi tipo um tutor, sabe? Mostrou a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa total incapacidade de alcançar esse padrão por esforço próprio. Era a letra externa que apontava para a necessidade de algo maior. A nova aliança, em Cristo, é esse algo maior. É o Espírito que dá vida, é a lei agora internalizada e é o sacrifício final e perfeito que aqueles sacrifícios antigos só conseguiam prefigurar. E essa citação aqui de Hebreus, ela resume tudo perfeitamente. A grande promessa da nova aliança não é só o perdão dos pecados, é uma transformação por dentro. A lei de Deus não está mais só em tábuas de pedra, mas escrita no coração, gerando uma obediência que vem de dentro para fora. É outra coisa. No fim das contas, entender as alianças é entender a espinha dorsal de toda a história bíblica. Um acordo que foi quebrado e um plano de resgate impressionante baseado na graça. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se tudo é pela graça, qual o papel da obediência hoje? Como a gente viu, ela não é a condição para entrar na aliança, mas sim a evidência de que já estamos nela. Uma questão que convida a gente a pensar fundo na relação entre fé e obras.